Obrigado pelo convite, a todos obrigado pela presença. Minha colega Lili Linara, lá guerreira da comarca de Caucaia, faz a atribuição não só de oficial de justiça, como faz também a atribuição interna da nossa gestão, sem ela ficar com a mãe já tinha ido por água abaixo. A minha guerreira Raniera, quando eu estava em Tabuleiro do Norte, ela sustentou coisa, viu? Ela e a guerreira Ilha, agradeço demais, uma felicidade de te ver, Rani. E a todos aqui, os que eu não conheço, os que eu conheço, prazer revê-los e para alguns prazer conhecê-los. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do oficial de justiça e o coronavírus. Na verdade eu estou brincando, é só para fazer um alerta para sempre andar com álcool gel. As minhas mãos são todas ressecadas, eu cumpro o mandado, e isso do coronavírus, eu já fazia isso, porque eu morro de nojo da bactéria, de não sei o quê. Aí eu cumpro o mandado, tomo a caneta, aí eu entro no carro, aí esse coronavírus, eu já tinha comprado litros e litros de álcool gel, a outra já vai fazendo. Tem que fazer, principalmente a nossa profissão, pessoal. Vamos usar álcool gel, vamos tentar essa profilaxia. Bom, dito essa brincadeira, é uma pena o professor Nilmar, ele não está aqui comigo. Ele adoeceu, né? O professor Nilmar, oficial de justiça também, um guerreiro. E hoje a gente conversa um pouco sobre essa tão falada lei de abuso de autoridade, que nos atinge diretamente, não tão diretamente assim como a gente pode pensar, mas que a mídia, para variar, ela deu uma impressão falsa à sociedade. Antes de tudo, bora começar um pouco conversando sobre o contexto dessa lei. A lei de abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade, ela veio revogando uma lei anterior. E que lei anterior era essa? Era a lei 4898 de 1965. Ou seja, a gente tinha uma lei de abuso de autoridade desde 1965, que ela foi promulgada um ano após o golpe da ditadura militar, para coibir, para evitar abuso de autoridade em época de ditadura militar. Então, não preciso dizer que era uma lei de fachada. Era uma lei que a pena de detenção, a pena máxima era de detenção de 6 meses. Todas as infrações de menor potencial ofensivo. E foi uma lei, essa de 65, a 4898 de 65, ela foi uma lei mais para justificar para a sociedade. Ó, sociedade, a gente está aqui em ditadura militar. Parênteses, não vou discutir se houve ou não ditadura militar, ok? Então, foi época depois de 64, e de repente foi dado para a sociedade uma lei para dizer, ó, está aqui a lei de abuso de autoridade. Quem cometer algum ato que viola o direito fundamental da gente, vai responder nas penas da lei. Que pena, que pena. Eu acho que quem trabalha em juizado especial aqui, se conseguir me dizer que já viu um processo de abuso de autoridade, eu acho muito. E é uma lei de 65 e que vigorou até esse ano, até 2020. Até 3 de janeiro de 2020, essa lei vigorou. Então, no juizado especial deve ter 3, 4, no máximo, se duvidar, dessa lei. Por quê? Porque era uma lei de fachada. Era uma lei que foi entregue para a sociedade só para dizer que tinha. Só que essa lei, ela sofria grande crítica por parte da doutrina, que era o fato dela trazer tipo penal vago. O que é o tipo penal vago? O tipo penal vago é aquele que viola o princípio da legalidade. Em outras palavras, ele viola a taxatividade. Não há crime sem lei que o defina. A lei de abuso de autoridade anterior, ela não definia com precisão os tipos penais. Então, no artigo 3º, ela dizia assim, constitui abuso de autoridade qualquer ato que viole que atente na realidade, a vida, a liberdade, a integridade física. Isso não é direito penal. Isso aí era para ter sido decretado inconstitucional pelo Supremo há muito tempo. E, na realidade, não foi. Mas por que essa mídia, então, fez esse alvoroço todo, que era um golpe do Congresso para barrar a Lava Jato? E vocês vão perceber comigo que essa lei, no geral, ela tem mais aspectos positivos do que negativos. Então, por que a mídia fez esse alvoroço? Porque essa lei de abuso de autoridade, ela foi um projeto de lei do Renan Calheiros, em 2017, e que no ano passado, do nada, tomou regime de urgência. Então, era uma lei que estava lá esquecida, na verdade, era um projeto de lei que estava lá esquecido desde 2017, ninguém falava dele, e de repente, a Lava Jato começou a aparecer, a questão da mídia, não sei o quê, resolveram no Congresso Nacional, com o direito que eles têm, de colocar o projeto de lei em regime de urgência. E essa lei ela não foi tão debatida, tanto é que a gente não viu a mídia anunciando que ia ser julgada, a gente não viu debates no Congresso Nacional por essa lei. Por quê? Porque foi uma lei que foi aprovada com lideranças partidárias. É uma forma de aprovar a lei que o Congresso tem, que não torna a lei inconstitucional, então lideranças partidárias votaram a lei e aprovaram o projeto de lei. Aí começou a mídia com esse alvoroço todo, que era uma resposta ao Congresso Nacional
contra o judiciário, já que juiz, promotor, agora vai responder por abuso de autoridade. E aí o nosso presidente da República, ele recebeu várias visitas das pessoas pedindo para ele vetar. Inclusive, tiveram manifestações pedindo para o Bolsonaro vetar toda a lei. E o Bolsonaro vetou 29 artigos da lei, ou parágrafos, mas no total 29, voltou para o Congresso, que derrubou 19. Então, no final, antes a gente tinha, na lei de abuso de autoridade de 65, a gente tinha dois crimes só, e um deles inconstitucional. Constitui abuso de autoridade qualquer ato que atente à vida, liberdade, patrimônio, isso aí não é crime, isso era inconstitucional. Aí agora a gente tem 23 crimes, que a gente vai conversar aqui sobre 6, e essa lei também ela trouxe algumas alterações em outras leis, como a lei de interceptação telefônica, o Estatuto da Criança e Adolescente, ou mesmo o Estatuto da OAB, que aí eu vou trazer para vocês. Então é o que a gente vai dialogar hoje. São 6 crimes que dizem respeito direto ou indiretamente à nossa profissão, e mais o Estatuto da OAB, essa alteração. Com isso, pessoal, a mídia começou a fazer esse alvoroço todo, exatamente porque diziam, entre outras coisas, que o juiz e promotor iam responder por abuso de autoridade, como eu falei para vocês. Acontece que na lei anterior, juiz, promotor, já poderia responder por abuso de autoridade. Qualquer um de nós, qualquer autoridade pública, seja servidor público ou não, desde 65 já há essa previsão. Desde 1940, o Código Penal, no artigo 327, conceitou o funcionário público de maneira amplíssima. A gente está no salão do júri, onde tem jurados, que na função de jurados estão como servidores públicos. Então, mesmo esses jurados que estão aqui como servidores públicos, eles podem responder por crime de abuso de autoridade, seja nessa lei, que é de 2019, e que entrou em vigor agora dia 3 de janeiro, seja pela lei anterior. Acredito que o grande problema é que a lei, no artigo 2º, trouxe expressamente, de maneira exemplificativa, quem eram os servidores públicos. Então, consideram os servidores públicos membros do Legislativo, Executivo, Judiciário e membro do Ministério Público. Então, a lei anterior não previa de maneira expressa membros do Poder Judiciário como sujeito ativo do abuso de autoridade. Previa no artigo que já tipificava quem era funcionário público, como o Código Penal faz desde 1940. A questão é que essa lei agora ela traz expressamente no artigo 2º que membros do Poder Judiciário podem sim responder por abuso de autoridade. Membros do Ministério Público, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Então, essa lei, turma, como trouxe expressa essa possibilidade de grandes autoridades responderem por esse crime, talvez tenham tido esse alvoroço todo. É o que eu vejo. Mas, no geral, como eu falei, essa lei ela trouxe vários aspectos positivos. Então, para a gente desenvolver um pouco mais esse pensamento, bora contextualizar um pouco mais essa lei. Bom, essa lei, turma, talvez esteja pequeno, mas eu mandei para o sindicato já esse material e mandei uma apostila também sobre a lei de abuso de autoridade. Acho que o sindicato passa para quem está presente, não sei. Show. Essa lei, então, ela foi aprovada dia 5 de setembro de 2019, em regime de urgência, como eu falei. Essa lei, além de trazer 23 novos crimes de abuso de autoridade, e agora não tem mais tipos penais vagos, essa coisa genérica, todos são bem específicos, como a gente vai ver aqui, ela alterou a lei de prisão temporária, já trazendo questões que a lei de prisão temporária já trazia, já era na prática, que é o que o mandado de prisão temporária deve dizer o prazo que o preso vai ficar preso, já que a temporária, como regra, é até 5 dias, prorrogável em caso de extrema e comprovada necessidade. E essa lei já trouxe, a lei de abuso de autoridade, já alterou a lei de prisão temporária para também dizer que passou o prazo da prisão temporária, se o indivíduo não está preso por outro motivo, tem que liberar. Ela alterou também a lei de interceptação telefônica, trazendo o crime de você fazer interceptação ilegal, fora dos requisitos legais, é crime, até aumentando a pena. Não sei se vocês souberam, uma juíza na Bahia, ela terminou um namoro, ou foi um noivado, e aí ela interceptou o telefone do ex dela e ainda mandou investigar o pai. Aí, nesse caso, se fosse isso hoje, ela responderia nas penas da lei de abuso de autoridade, não na lei de abuso de autoridade, mas na lei de interceptação telefônica. É assim, né? Quando você tem poder, você usa, né? Enfim. Mas ela poderia hoje, em tese, responder pela lei 9296 de 96, que é a lei de interceptação telefônica. Fora isso, ela alterou o ECA. E ela alterou o ECA sendo bom para o servidor. O artigo 92 do Código Penal, ele diz que se um servidor público comete crime contra a administração pública ou crime com abuso de poder e a pena máxima, a pena dele é igual ou superior a 1 ano, ele pode perder o cargo.
Então, o artigo 92, desde 1940, está lá que o servidor público que é condenado por crime contra a administração pública ou crime com abuso de poder, em que a condenação foi de igual ou superior a 1 ano, ele pode perder o cargo. É um efeito não automático, tem que estar motivado, mas já está no Código Penal. Sabe o que a lei de abuso de autoridade fez para o ECA? O ECA prevê crimes contra a criança e o adolescente. E diz que se a autoridade, por exemplo, do SEAS, que é onde o menor infrator ele fica internado, se a autoridade do SEAS, para ela perder cargo, ela precisa ser reincidente em abuso de autoridade. Então, ela foi boa para o servidor nesse aspecto. Então, ela alterou o ECA exatamente para dizer assim, uma autoridade que comete crime contra a criança e adolescente pode até perder o cargo, mas precisa de reincidência específica na lei de abuso de autoridade ou no crime do ECA, se prevalecendo desse poder dele. E, por fim, essa lei alterou também o Estatuto da OAB, que aí eu fiz questão de trazer, porque muitas vezes a gente lidar com o advogado, e ele mesmo sem saber, ele vai e joga o verde para ver se colhe maduro, né? Ah, você está cometendo abuso de autoridade. Tô mesmo, doutor, vamos ver mesmo. Então, eu trouxe para a gente discutir um pouco mais. Essa lei, então, ela regulamentou o nosso direito de petição, que está no artigo 5º, inciso 34, que a todos é assegurado, independentemente de taxa, o direito de petição aos poderes públicos em defesa do direito contra a ilegalidade ou abuso de poder. E, finalmente, pessoal, essa lei ela trouxe a questão da prevenção e repressão. A função dela, o objetivo, é prevenir e reprimir comportamentos abusivos ou de abuso de poder. No final das contas, essa lei deixou claro o que já era também pacífico, que um ato de abuso de autoridade pode ensejar não só um processo criminal contra o sujeito ativo, mas também um processo civil e um processo administrativo. Então, essa lei também deixou claro, muito embora a gente vai trazer mais as questões criminais, mas de um fato desse criminal pode se instaurar um processo administrativo e um civil, independentemente de qualquer condenação nas esferas, não se vinculam como regra. E aí, ainda sobre as generalidades da lei, eu achei por bem a gente trazer algo que matou a lei. Então, a mídia fez esse alvoroço, dizendo que juiz, promotor, todos os servidores iam responder que era uma tentativa do Congresso Nacional de coibir a Lava Jato. E, mesmo assim, essa lei vai ser vai ser muito difícil a aplicação dela. Primeiro porque, muito embora ela tenha trazido os crimes de maneira mais taxativa, ela não trouxe penas tão grandes. A grande maioria dos crimes aqui são infrações de menor potencial ofensivo, onde a pena não vai passar de 2 anos. E não só isso. Todos os 23 crimes previstos nessa lei são o que a gente chama de tipo penal incongruente. O que é o tipo penal incongruente? Bom, se um crime já é difícil de provar, porque qualquer crime tem elemento subjetivo, e o que é o elemento subjetivo? É o dolo ou a culpa. Então, já é muito difícil do juiz, a atividade do juiz de condenar alguém, porque ele precisa ter certeza que o indivíduo agiu com dolo, na maioria dos crimes. Ou seja, o juiz precisa se colocar na cabeça do indivíduo e perceber que teve dolo, teve intenção do indivíduo de cometer isso. Então, se já é difícil provar a intenção, que é o dolo, imagine uma finalidade especial. Então, quando eu digo que todos os 23 crimes aqui são tipos penais incongruentes, significa que não basta o juiz se convencer que houve dolo do oficial de justiça, do outro juiz, do policial, do delegado. Não basta o juiz se convencer que houve dolo dele cometer o crime. Além do dolo, tem que ficar comprovada uma finalidade especial. Então, não basta um juiz decretar, por exemplo, de maneira descabida, uma condução coercitiva. Não basta a intenção do juiz decretar essa condução coercitiva. Além disso, precisa ficar comprovado que ele decretou essa condução coercitiva com uma dessas 4 finalidades que a gente vai ver agora, que exatamente está no parágrafo 1º. Olha o que o parágrafo 1º diz. A conduta descrita nesta lei constitui crime de abuso de autoridade, os 23, quando praticados pelo agente, pelo juiz, pelo promotor, pelo oficial de justiça, com a finalidade específica, 1, de prejudicar outro. Então, todos os 6 crimes que a gente vai discutir aqui, não basta a intenção da autoridade pública de cometer aquela conduta. É necessário que fique provado que ela teve a intenção de cometer aquela conduta para prejudicar uma pessoa. Ou ainda, para beneficiar a si ou a outrem. Um dos crimes que a gente vai ver agora é a famosa carteirada. Eu usar minha carteira de oficial de justiça para entrar no boate, um show sem pagar ingresso.
Então, eu tenho que comprovar que eu tive a intenção de usar, de dar a carteirada para entrar num show sem pagar ingresso, mas com a finalidade de beneficiar a mim mesmo. Talvez de todos os crimes esse seja o menos difícil de comprovar, digamos assim. Ou ainda, então, primeiro, ou prejudicar outrem, praticar qualquer desses crimes para prejudicar outrem, ou para beneficiar a si ou a terceiro, ou ainda por mero capricho. O que seria mero capricho? Mero capricho, a doutrina vem conceituando, e já eu explico quem é essa doutrina, como a vontade desprovida de qualquer razão anterior. Não, eu fiz aqui, eu prestei uma informação indevida durante a diligência, eu prestei uma informação indevida ao acusado, porque eu queria era prejudicar ele mesmo. Então, no mandado dizia lá para ele comparecer tal dia, tal hora, ele não sabia ler, eu mentia a data só para ele se prejudicar. Ou então eu fui fazer uma citação, eu vi o cara lá, deu uma certidão dizendo que ele não está exatamente para prejudicar o cara. Por que você fez isso? Bom, ou você fez para prejudicar, ou para beneficiar, ou por um capricho. Porque você se acha Deus, o Deus da caneta, ou seja lá o que for, e aí o Ministério Público, na hora que for te processar por abuso de autoridade, ele vai ter que provar uma dessas 4 coisas. Então, primeiro, que você intencionalmente praticou a conduta de abuso de autoridade. 1, para prejudicar alguém. 2, para beneficiar você ou terceiro. 3, por mero capricho, que é uma vontade desprovida de qualquer razão anterior, não tem motivo, é porque eu quis só. E 4, por satisfação pessoal. E quando a lei trouxe satisfação pessoal, me lembrou logo o crime de prevaricação. O crime de prevaricação deve ser o crime que mais servidor público comete. Está no artigo 319 do Código Penal. Crime de prevaricação é o funcionário público deixar de praticar um ato de ofício, praticar indevidamente ou retardar esse ato de ofício para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Então, não basta a intenção de eu não cumprir o mandado. Tem que o Ministério Público provar que eu não cumpri aquela condução coercitiva, por exemplo, para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Se você for fazer uma pesquisa jurisprudencial, quase não tem julgados de crimes de prevaricação. Muito embora seja o crime que mais acontece. Ou, de repente, vocês não vão no VAR ou em qualquer canto, e ao invés de o servidor estar lá atendendo, ele está lá dentro tomando café com os amigos, ou isso não acontece. Ou, de repente, alguém esqueceu, alguém perdeu o prazo da sentença, ou perdeu o prazo do mandado, porque foi fazer outras coisas ao invés de cumprir o mandado. Então, infelizmente, prevaricação acontece. Mas, na prática, prevaricação quase não tem julgado sobre isso, exatamente pela dificuldade de provar. Então, por que eu estou conversando sobre tudo isso? Porque, muito embora tenha tido todo esse alvoroço sobre a lei de abuso de autoridade, que vai tolher a Lava Jato, e é um projeto de lei do Renan Calheiros, e não sei o quê, na verdade, é uma lei que tende a cair também no desuso, assim como a anterior, já que vai ser muito difícil para a acusação conseguir comprovar essas finalidades especiais. Agora, algumas autoridades públicas estão tão preocupadas com isso, que o Conselho Nacional de Promotores de Justiça, com um grupo chamado Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal, já criou enunciados para interpretar essa lei. Então, o Ministério Público já sabe que todos esses crimes são de ação penal pública incondicionada. O que é que isso significa? Significa que quem vai processar é o Ministério Público. Já a gente vai ver uma exceçãozinha, mas como regra, quem vai processar a autoridade é o Ministério Público. Então, imagina aí um promotor processando um colega por abuso de autoridade. Imagina aí um juiz julgando outro colega por abuso de autoridade. E aí, pessoal, algumas autoridades muito preocupadas com a extensão que essa lei pode ter, talvez por algum juiz, alguma coisa, já criaram enunciados para a gente saber como é que interpreta essa lei. E o primeiro enunciado é: os tipos incriminadores da lei de abuso de autoridade, os 23 crimes previstos aqui, exigem elemento subjetivo diverso do mero dolo, diverso da mera intenção, restringindo o alcance da norma. Se na investigação não ficar comprovado que a pessoa agiu com uma daquelas 4 finalidades, o promotor nem bota para frente. Vamos arquivar esse inquérito policial, esse TCO, essa investigação, o que for. Aí, antes da gente começar a falar um pouco sobre esses 4 tipos, sobre os 6 tipos de crime que eu trouxe para vocês, deixa eu só fazer um resumo rapidamente da lei. Essa lei, ela protege, o bem jurídico dela é o regular funcionamento da administração pública e os direitos fundamentais. Por que é interessante a gente saber o bem jurídico? Porque, em tese, essa lei pode ensejar uma conduta de abuso de autoridade, pode ensejar concurso com outro tipo de crime. Então, existe aqui, você colher prova manifestamente ilegal, constitui abuso de autoridade. Eu não trouxe para a gente esse crime exatamente porque a gente não colhe prova.
Então, mas se o delegado ou mesmo o juiz escolher prova manifestamente ilegal, imagina um delegado colhendo prova manifestamente ilegal, consistente em uma tortura, uma confissão mediante tortura, em tese ele pode responder por abuso de autoridade em concurso com crime de tortura. Por quê? Porque são bens jurídicos diferentes. Além disso, o sujeito ativo desses crimes pode ser o agente público ou particular, desde que esteja na função, como o mesário de eleição, o jurado. Ele não é servidor, mas ele pode ser sujeito ativo. Nós todos podemos ser sujeito ativo desses crimes. Sujeito passivo, tanto ao Estado como à pessoa, e a competência para julgamento depende do cargo que a gente ocupa. Como nós não temos foro por prerrogativa de função, nós, em tese, seremos julgados ou pelo GCRIM, pelo Juizado Especial, estadual, ou mesmo pela primeira instância aqui no fórum, a depender do crime, se é de menor potencial ofensivo ou não. Um prefeito, em tese, ele seria julgado no Tribunal de Justiça, já um governador no STJ e assim sucessivamente. Para ter esses crimes, além do dolo, eu preciso ter a finalidade especial, e aqui é só um cuidadinho que eu trouxe, que a gente tem que ter cuidado na hora da nossa profissão. Porque, muito embora todos os crimes sejam de ação penal pública incondicionada, existe uma prerrogativa constitucional, no artigo 5º, inciso 59 da Constituição, a ação penal privada subsidiária da pública. E o que é isso, ação penal privada subsidiária da pública? É a situação em que o Ministério Público não ajuiza a denúncia ou não pede o arquivamento da investigação, ele não atua no prazo legal, que é de 5 dias, se o agente de abuso de autoridade vai estar preso, ou de 15 dias, se ele vai estar solto. Então, em tese, a gente pode ter um particular dizendo, vou te processar por abuso de autoridade. Aí você pensa, estou tranquilo, o promotor é meu amigo, os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada, contudo, a gente precisa lembrar que é um direito constitucional de todo mundo a ação penal privada subsidiária da pública. Então, em tese, eu posso ter um particular, um jurisdicionado, me processando por esse crime? Em tese, eu posso. Basta ele achar que eu cometi abuso de autoridade, pedir providências ao Ministério Público e o Ministério Público não dá providências no prazo legal, que é de 5 ou de 15 dias. Em tese, ele vai poder contratar um advogado e processar a autoridade que ele julga que agiu com abuso de autoridade por esse crime. E esses crimes seguem o procedimento ou do Código de Processo Penal ou do GCRIM. E, por fim, para a gente acabar essa história do resumo da lei, né? Vamos falar um pouco, turma, sobre os efeitos da condenação. Então, a gente vai discutir aqui 6 tipos de crime que, em tese, o oficial de justiça está envolvido, direto ou indiretamente. Então, só para a gente ter cautela quando a gente for exercer a nossa profissão. Caso alguma autoridade venha a ser condenado por abuso de autoridade, a gente tem 3 tipos de efeitos da condenação. Um deles é automático, e 2, vai depender de motivação do juiz, ou seja, não é automático, e além disso, vai depender de reincidência. Como assim? Aqui no artigo 4º da lei, ele vai falar que são efeitos da condenação pelo abuso de autoridade. Torna certa a obrigação de indenizar o dano causado. Então, se com abuso de autoridade a gente causou prejuízo a alguém, se a gente, por exemplo, fez uma condução coercitiva descabida, uma condução coercitiva ilegal, que vai ser o primeiro crime que a gente vai conversar, e a gente gerou prejuízo a essa pessoa, ela perdeu o trabalho, por exemplo, a gente vai ser obrigado, ou a autoridade vai ser obrigado, a ressarcir a indenização, o dano causado a ele. Esse é o único efeito que é automático. O juiz fixa o mínimo de indenização que acha cabível, que é um efeito já desde 2008, já está no Código de Processo Penal, lá no artigo 387, inciso 4, então nem precisaria estar aí, mas está. Aí no inciso 2 e no inciso 3, a gente tem os efeitos não automáticos, que se eu for condenado por abuso de autoridade e eu seja um reincidente, ou seja, a lei não é esse demônio todo não, porque ela exige a questão da reincidência, eu posso ou ficar inabilitado para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 a 5 anos, ou perder o meu cargo. Então, esses 2 efeitos, de inabilitação e de perda, são efeitos não automáticos. E qual é a diferença de inabilitação para perda? A perda, a gente perde o nosso cargo. Então, numa eventual condenação, eu sendo reincidente em abuso de autoridade, eu posso perder o meu cargo de oficial de justiça. Já a inabilitação é a inabilitação para qualquer outro cargo, mandato eletivo, para qualquer coisa. Se você observar o parágrafo único, vai falar assim, os efeitos previstos no inciso 2 e 3, que é a inabilitação e a perda deste artigo, são condicionadas à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Ou seja, eu preciso de reincidência específica. O cara tem que ser muito exato para cometer as 2 coisas, ou então muito afobado, né? Muito, vou fazer
para cometer esse crime 2 vezes. Porque o cara precisa de condenação com trânsito em julgado uma primeira vez, e essa condenação não ser o suficiente, aí ele vai e comete de novo. Aí só na segunda vez é que ele pode ou perder o cargo ou ficar inabilitado. Galera, tá dando para entender? Tranquilo? Show? Se quiserem pergunta, eu estou só um pouco mais rápido, porque eu sei do nosso tempo, né? E eu também sei que vocês acham muito melhor estar em casa fazendo outra coisa do que me ouvindo. Mas por respeito a todo mundo aqui. Aí eu vou começar agora falando dos crimes, bora lá. Me ajudem a discuti-los, certo? Turma, o primeiro crime, turma, como vocês meus alunos, é o hábito. O primeiro crime, meus queridos amigos, sobre a lei de abuso de autoridade, que nos envolve diretamente, sem sombra de dúvida, é o do artigo 10. Que é mais propriamente para o juiz, ou para o Ministério Público, ou para o delegado, porque são as autoridades, ou por um eventual CPI, são autoridades que podem decretar condução coercitiva. Então, não só o juiz pode decretar condução coercitiva, mas delegado, MP, no curso da investigação eles podem, e também uma CPI podem decretar condução coercitiva. Então, aqui são para essas autoridades que podem decretar condução coercitiva. Esse crime, muito embora seja para essas autoridades, diz respeito a nós diretamente, porque a gente pode ser enquadrado ou como um partícipe ou como um coautor desse delito. Por isso que nos envolve diretamente. Então, aqui vai dizer assim, decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Então, aqui, esse crime ele pode acontecer de duas formas. Quando uma autoridade decreta a condução coercitiva ou de um testemunha ou de um investigado, manifestamente descabível. O que é uma condução coercitiva manifestamente descabível? Vou dar um exemplo. O STF julgou 2 ADPFs, a 395 e a 444, e ele disse que não caberia mais condução coercitiva do investigado para o interrogatório dele. Então, o juiz, por exemplo, não pode mais decretar a condução coercitiva quando é destinado ao interrogatório do investigado. A gente foi lá, intimou o cara para se fazer presente à audiência, o investigado, ou mesmo o réu, investigado em sede de inquérito, o réu em sede de processo. A gente foi lá, intimou ele para comparecer à audiência, ele não foi, não pode mais ser expedido um mandado de condução coercitiva. É bom que a gente saiba disso, porque caso a gente vá fazer uma condução coercitiva do réu, a gente vai ser enquadrado na lei de abuso de autoridade. Aí você diz, mas eu não decretei. Beleza, mas você auxiliou na feitura dessa condução coercitiva descabida. E ela dá uma pena de 1 a 4 anos, é um crime que, por ter a pena mínima de 1 ano, cabe suspensão condicional do processo, ou seja, da lei de dados especiais, que é um acordo que você faz, isso é o primário de bons antecedentes, está lá no artigo 89 da lei. E a gente pode, em tese, incorrer nesse crime. E aqui fala, decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabível ou sem prévia intimação, a comparecimento ao juízo. Aqui ficou muito famoso o ex-presidente Lula, exatamente porque foi feita a condução coercitiva dele sem uma prévia intimação. E foi um dos motivos que este é um dos primeiros crimes que a lei traz. Porque não pode haver condução coercitiva nem de testemunha, nem de investigado, sem prévia intimação. Então, primeiro você tem que intimar, a pessoa tem que ter faltado, aí é que o juiz está autorizado a mandar o mandado de intimação, a gente vai lá e intima de novo, e no dia a gente faz a condução coercitiva. Então, a gente precisa intimar 2 vezes para ir fazer a condução coercitiva, se for o caso. Recentemente, na comarca que eu trabalho, lá em Calcaia, uma das juízes, ela expediu a intimação, realmente a testemunha não foi, aí ela expediu a segunda intimação com a condução coercitiva. Fiz a condução coercitiva, normal, o cara chegou na audiência, só que ela não foi. Ela não foi, o indivíduo já foi intimado para a próxima audiência, aí quando eu menos espero, no mesmo dia, já sai um outro mandado de intimação com condução coercitiva. E aí, o que é que eu fiz? Eu devolvi no SAGE, dizendo que tinha feito a intimação do indivíduo, porque ele tinha sido intimado na vara, que, em tese, fazer a condução coercitiva ali poderia representar o crime de abuso de autoridade, já que não houve prévia intimação, o cara foi intimado, não foi, beleza, foi feita a condução coercitiva, ótimo. Só que ele compareceu. Então, ela já expedir um mandado de condução coercitiva novamente, no meu entender, é exatamente esse crime.
Mas eu não posso me dispor, e quem sabe das diligências é o magistrado, não posso fazer o trabalho dele. Então, eu coloquei e pedi, se fosse o caso, se a magistrada entendesse dessa forma, que fosse expedida uma contra-ordem para não fazer uma condução coercitiva, que, no meu ponto de vista, seria uma condução coercitiva, e eu entraria, e tanto eu como a magistrada, nesse crime. Óbvio que não houve contra-ordem, e óbvio que, graças a Deus, não foi necessário fazer a condução coercitiva. Mas o que eu fico com medo é porque a doutrina tem dito que esse crime é um crime formal. O crime formal é aquele que basta a conduta, não precisa o resultado. Basta a conduta de decretar. Então, a partir do momento em que foi decretada uma condução coercitiva de uma pessoa que compareceu à audiência e está lá nos autos, para mim isso é uma prova patente mesmo de um abuso de autoridade. Bom, eu pelo menos tentei me resguardar na certidão que eu fiz. E não foi necessário fazer a contra-ordem. Exatamente porque eu não quero problema para a minha vida. Quem é que quer, né? A gente já tem demais. E aí, por isso que eu fiz questão de me precaver dessa forma. E aí, lembra que eu falei do grupo do Ministério Público que pode falar. Vamos supor que ela tivesse dado a contra-ordem. Ou seja, eu não ia. Era para eu não ir, ou seja, valeu a ordem, era para eu ir. Tanto é que era para eu fazer. Sim, mas se ela não era para você fazer, você ia? Pois é, eu não ia. Sabe por quê? Porque a gente é obrigado a fazer o que está na lei. Servidor nenhum é obrigado a fazer algo ilegal. E no meu ponto de vista, aquela ordem era ilegal. Então, poderia incorrer da magistrada, ficar chateada, pedir um procedimento, um PAD contra mim, ou mesmo prevaricação? Poderia. Só que eu fiquei pensando, o que é o certo fazer? Eu tenho que cumprir ordens legais das autoridades que estão acima de mim. Eu não tenho que cumprir ordem ilegal. É um direito constitucional de resistência. A gente tem bastante porque você conhece a lei, aí quem não conhece. Pois é. Entendeu? Aí o problema. Aí quem não conhece não tem o subsídio para atacar o magistrado. Concordo. Aí ele ameaça de pagar, o cara vai. Vai. Exatamente. Aí pronto. Aí vamos para o outro lado agora. E se o conduzido conhece a lei? E se o conduzido conhece a abuso de autoridade? E se o conduzido pega, porque está formalmente lá no processo, que ele compareceu e que foi expedido uma ordem de condução coercitiva contra ele, porque está no processo. E se o conduzido sabe que é um crime formal? Aí eu não sei também se o conduzido vai querer pegar briga com o magistrado, mas com o oficial de justiça vai. Entendeu? O problema é esse. Vai existir um sacrifício aí. Exatamente. Vai ficar aquela coisa. Exatamente. Se você atacar o juiz, vai ficar aquela definição. Pois é, então no meu caso eu tive sorte porque ele foi. E eu pelo menos fiquei com o telefone dele, aí eu mandei uma mensagem. Mandar mensagem não é condução. Mandei uma mensagem. Bom dia, fulaninho. Aqui é o CIJ, oficial, a gente já tinha se falado no WhatsApp. Só para te lembrar da audiência hoje. Ele, tô ligado. Pronto. Aí o cara foi, pode crer. Aí acabou lá, aí eu com medo, né? Eu até mandei, e aí, como é que foi? Aí lá foi super rápido, não demorou nem 10 minutos. Então, pronto, graças a Deus o indivíduo foi, porque o problema é se ele não tivesse ido. Mas nesse caso específico, eu acredito que seja muito mais um servidor interno que expediu a ordem automática de condução coercitiva do que da própria magistrada. Fiz questão de registrar nos autos, achando que a magistrada teria alguma possibilidade de ver, eu acho que ela não viu, não sei. Eu sei que acabou que aconteceu. Lembra que eu falei, Tom, começar a acelerar, né? Se eu acelerar mais, explode, eu acho. Né? Elétrico. Turma, aí o que o Ministério Público falou sobre essa parte? No enunciado, número 6, eu não trouxe todos os enunciados daquele Grupo Nacional Criminal do Ministério Público, ele colocou que os investigados e os réus não podem ser conduzidos coercitivamente à presença da autoridade policial ou judicial para serem interrogados. Então, respeitando a ADPF do Supremo, ele já tem um enunciado lá do Conselho do Ministério Público, dizendo que não pode um investigado ou réu ser conduzido coercitivamente para ser interrogado. Outras hipóteses de condução coercitiva para os mesmos investigados ou réus para atos diversos de interrogatório são possíveis, observando a formalidade legal. Então, reconhecimento de pessoa, reconhecimento de coisa, reconstituição do crime, que é até muito discutido também, em tese pode haver condução coercitiva, mas não para interrogar nem o suspeito, nem o investigado. Ou nem o investigado e nem o réu. Tudo bem? Sobre as intimações, tem um prazo, né, também, da gente intimar para um certo tempo e tal, e acontece, na minha cidade, começou a acontecer e eu acabei dizendo,
E assim, se encaixaria, Rony, você está coberta de razão em não fazer. Se você fizer, em tese, você pode entrar aqui, porque ia ser uma manifestamente descabida. Nem mandado você tem. Tá, mas mesmo que não fosse um mandado de condução, e sim, eu quero ouvir agora, faço um mandado agora. Para em 5 minutos eu ir lá na pessoa para em 5 minutos deixar tudo que ela está fazendo lá para... O CPP, ele não coloca prazo anterior à audiência. Contudo, quando o CPP é omisso, a gente utiliza o CPC, que coloca um prazo mínimo de 10 dias anterior à audiência para você ser intimado. Era bom que todo mundo soubesse, né? Mas infelizmente as pessoas não sabem. Pois é, a gente não vai estar, e a gente não pode ser punido se a pessoa souber da lei. Exatamente. Porque o grande problema, a grande felicidade é que a gente lidar com jurisdicionados que não são tão peritos em direito. Não é porque se eles começarem a saber, encontra. Então, assim, dessa informalidade toda, vai lá buscar não dá, porque abusa a autoridade. Lógico, você tem que argumentar com jeitinho, né? Você sabe fazer isso muito bem. Assim, que a Rani é encantadora, mas deveria respeitar toda essa processualística, porque o Código de Processo Civil e Processo Penal existe para ter uma formalidade que é necessária ao contraditório, que é necessária aos atos. Bom ou ruim, é necessário cumprir, já que está na lei. Então, a gente não é obrigado a fazer um ato ilegal. E o que é interessante aqui é que ele fala que vai ser abuso de autoridade só conduzir coercitivamente testemunha ou investigado. Contudo, outras pessoas podem sofrer condição coercitiva e não está aqui. Eu coloquei aqui uma tabelinha só para a gente ver os dispositivos falando de quando a testemunha, o perito, o ofendido, o investigado ou o réu, eles podem sofrer condição coercitiva. Então, quem é que pode sofrer condição coercitiva? Só o investigado ou o réu? Só a testemunha? Não. O ofendido também e o perito. Contudo, o legislador deixou de prever a possibilidade de ser abuso de autoridade quando faz a condução coercitiva descabida do ofendido e do perito. É porque eles estão ganhando muito pouco. Eu acho que a gente precisa aumentar o salário do legislativo para eles fazerem o trabalho que preste, né? Porque ele colocou aqui só testemunha e investigado ou réu. Ou seja, só pode ser essas duas categorias. Só. Não entra nem ofendido. Fiz uma condição coercitiva descabida de um ofendido ou de um perito. Não entra aqui nessa lei de abuso de autoridade. Então, esse é o crime, turma, que até o Grupo Nacional, né, Criminal do Ministério Público fez um enunciado 7, onde ele diz: a condução coercitiva pressupõe motivação e descumprimento de prévia notificação. Olha aí, respondendo a nossa pergunta. Então, o próprio órgão que vai ser o principal responsável por processar os agentes públicos por ter cometido esse crime, é o órgão que diz que precisa ter uma prévia notificação e precisa ainda ter uma motivação. Então, vou ler de novo. A condução coercitiva pressupõe motivação e descumprimento de prévia notificação. Para você ver. Sempre lembrando que a gente só vai cometer um desses crimes se tiver a finalidade especial, aquelas 4. Causar prejuízo, causar benefício próprio, capricho pessoal ou interesse pessoal. Tem que ficar comprovado esses 4. O próximo crime que eu acho que diz respeito diretamente a gente, já abuso de autoridade, é esse aqui do artigo 15, que a gente não tem a obrigação de saber se uma pessoa é médico, contador, se uma pessoa é padre, se uma pessoa é psicólogo, psiquiatra, se é advogado, se é algum profissional que pode, pelo Código de Processo Penal, se recusar a depor. Todo mundo é obrigado a ser testemunha. O Pedrinho, irmão da Isabela Nardoni, na época com 4 anos, foi arrolado como testemunha e ia depor no júri. Ou seja, uma criança de 4 anos ia depor. Ainda bem que ambas as partes dispensaram o Pedrinho, mas toda pessoa pode ser testemunha e toda pessoa é obrigada a ser testemunha. Só que tem pessoas que podem se recusar a depor. Quem são elas? São as pessoas que, pelo ministério, função, ofício, profissão, deva resguardar segredo ou sigilo. Que é o caso do contador, do advogado, é o caso do médico, do psiquiatra, do psicólogo, do padre. E esse crime eu trouxe só para a gente ter um pouco de cuidado. Porque aqui diz assim: constranger a depor sobre ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Galera, eu acredito que nenhum de nós gosta de fazer condição coercitiva, e eu me incluo nisso. Então, quando eu faço uma intimação criminal, eu falo exatamente o que está no Código de Processo Penal. Eu digo, olha, aqui é uma intimação. Quando a gente recebe um cartinho dessa, seja eu, seja você, a gente não pode faltar. Se você faltar, você pode pagar as custas da diligência, pode responder, pode pagar multa,
você pode responder pelo crime de desobediência e ainda pode sofrer condução coercitiva. Então, no meu discurso, quando é uma intimação criminal, porque isso não vale para civil, eu falo que a pessoa pode responder pelo crime de desobediência. E quando você fala que a pessoa pode responder pelo crime de desobediência, de uma certa forma, você está dizendo que a pessoa pode ser presa. E aqui diz, constranger a depor sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, deve guardar segredo. Então, imagina que eu falo isso para uma pessoa que é padre. Esse crime é muito mais para juiz, para delegado, para Ministério Público que colhe depoimento. Mas a minha vontade de trazer, de discutir isso com vocês, é para a gente se resguardar, para não dar problema. Então, não tem coisa melhor do que a gente não gerar o problema ao invés de remediar o problema. É melhor você prevenir do que solucionar. Pois é melhor a gente prevenir. Por isso que eu disse, rapaz, eu sempre tenho essa fala de que a pessoa pode responder por crime de desobediência. Muito embora o crime de desobediência é uma infração de menor potencial ofensivo, tem 2 oportunidades no juizado especial para fazer acordo e o cara saiu primário de bons antecedentes. E a própria lei de juizados especiais diz que o intuito dela não é prender. Então, assim, teria essa saída. Mas ainda assim foi um crime que eu resolvi trazer para a gente se resguardar um pouco. À vontade. É isso. Não necessariamente para depor. Mas no concurso de pessoas, é isso que eu disse. Eu trouxe para a gente muito mais. É um crime que diz diretamente, mas juiz, promotor e delegado, e não a gente, mas no concurso de pessoas, quem de qualquer modo concorre para um determinado crime incide nas penas ali combinadas à medida de sua culpabilidade. O meu intuito de trazer esse crime foi exatamente para a gente até evitar ser colocado ou como um coautor, como no caso um partícipe por esse crime, para a gente não arranjar problema. Até porque no viés criminal é mais fácil a gente conseguir uma defesa, mas no viés administrativo não, porque são princípios diferentes. Então, pode colocar lá na lei de improbidade administrativa que constitui improbidade administrativa qualquer violação por parte do servidor de um princípio do direito administrativo, de um princípio, de um direito fundamental. Ou seja, pode ser, até porque essa lei não é só criminal, essa lei seja uma conduta dessa, não só uma responsabilização criminal, mas pode ser já uma responsabilização civil e administrativa. Então, na criminal, a gente consegue se defender, mas na administrativa, será que a gente consegue se defender mesmo? Já que é mais amplo o leque, a questão da improbidade administrativa? Então, é só para a gente discutir um pouco mais. Posso passar para os outros? Esses 4 pontos que têm que ser comprovados, Um deles. Digamos que o juiz cometeu isso daí, e aí, não tem nada para comprovar contra ele, mas aí o réu não, na verdade, Padre, a testemunha. e aí ele vai, tem uma animosidade comigo, tal, gosta de mim, aí acha que o que eu fizer tem algum motivo, e ele pode mover algo só contra mim. Pode. Não é? Eu posso responder isso e pagar por uma coisa que eu fiz. Exatamente. É essa a questão. Não, ela foi porque ela não gosta de mim, ela faz questão de cumprir isso. É essa a questão. Então, será que ele vai ter coragem de entrar contra o juiz? Não sei, acho que não. Mas contra o oficial de justiça. Né? Porque, felizmente ou infelizmente, eu acho que mais infelizmente, nós não somos uma categoria que a galera gosta muito, né? Sendo realista. Então, se for... Entendeu? Exatamente. Pode pessoalizar. Exatamente. Outro crime, turma, que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco, é esse crime também eu morro de medo de cometer. Vou dizer por quê. Porque o artigo 5º, inciso 11 da Constituição fala que... porque eu vim falando. A casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém pode nada entrar, salvo flagrante delito, desastre, prestar socorro, com consentimento do morador ou cumprindo mandado judicial durante o dia. Beleza. Só que quando a gente está com mandado de intimação, de mandado de citação, a gente não está com mandado de busca e apreensão, que era o que autorizaria a gente a entrar na casa de alguém. Então, muitas vezes, você está batendo na porta e é aquele tipo de casa que tem uma porta e a vilinha é lá atrás. Que é comum para os moradores eles abrirem a porta e entrar. Na segunda-feira mesmo, eu fiz a mesma coisa, bati, era um prédio que tinha lá de trás. Bati, ninguém abria.
Aí eu fico morrendo de medo de abrir a porta e entrar. Porque, em tese, eu posso estar incorrendo no delito mais específico de violação de domicílio, que é exatamente esse. Quando ele fala assim, ó, invadir ou adentrar. Adentrar. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente. Ou a revelia, ou seja, sem a permissão. A revelia da vontade do ocupante do imóvel alheio ou as suas dependências. Ou ainda nele permanecer nas hipóteses e condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Então, no mandado de citação e intimação, não me dá o direito, nem me dá autorização para eu entrar na casa de alguém. Então, aqui, a gente entrar na casa de alguém dessa forma, bater, ninguém abriu. Abriu a porta, entrar, eu vou logo gritando, fulaninho, para todo mundo me ver e não ter problema no negócio que eu estou invadindo astuciosamente ou clandestinamente. Mas, em tese, um mandado de intimação e citação não me dá autorização para entrar na casa da pessoa. Não me dá. E eu não estou nas condições estabelecidas em lei, que é na história que é no artigo 5º, inciso 11, que são as hipóteses que eu posso entrar na casa de alguém. Então, em tese, a gente, ao adentrar na casa de alguém, a gente tem que ter muito cuidado para, de repente, alguém não estar inventando, e no papel tudo cabe, toda história cabe, a gente não está inventando que a gente está cometendo esse crime. E a lei de abuso de autoridade, ela foi muito boa também num aspecto. Ela ampliou a margem de hora que a gente pode cumprir mandado de busca e apreensão. Por quê? Porque o mandado, se tiver consentimento da pessoa que está sendo alvo daquele mandado, objeto daquele mandado, eu posso cumprir se for 3 horas da manhã, não tem problema. Nosso querido tabuleiro, cansei de cumprir mandado, 9 horas, a pessoa assinava, pronto, ali teve consentimento, estava ótimo. Aqui, pessoal, o CPC diz que a gente pode cumprir mandado de 6 às 20 horas. Ou seja, mandado, como regra, é cumprido de 6 às 20 horas. Se tiver consentimento do morador, pode ser cumprido 4 horas da manhã, não tem problema. Se tiver consentimento da pessoa. Mas se não tiver, de 6 às 20 horas. O importante é a hora que inicia. Então, se começou o mandado, o cumprimento do mandado de busca e apreensão, por exemplo, 7h30 da noite, se estendeu para 9h30, não tem problema. O importante é a hora que inicia. Agora, é abuso de autoridade, aqui no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 22, cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após 21 horas ou antes das 5. Ou seja, aqui na realidade, ele aumentou para 21 horas, porque é 20 no máximo, e ele diminuiu para começar às 5 horas da manhã, quando o CPC vai dizer que é 6 horas. Então, o mandado de busca e apreensão domiciliar, que é muito mais para a polícia, né? Mas pode ser para a gente também, o mandado de busca e apreensão domiciliar, a gente tem que cumprir nesse horário, entre 21 horas e 5 horas. Não pode cumprir entre 21 horas e 5 horas da manhã. Tem que ser antes de 21 horas e depois das 5 horas da manhã. É uma restrição mais ampla do que o CPC traz, que como regra para o CPC é 6 às 20. E o Conselho do Ministério Público trouxe também um enunciado aqui, quando ele falou que o mandado de busca e apreensão deverá ser cumprido durante o dia, artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Mesmo havendo luz solar, veda-se o seu cumprimento entre 21 horas e 5 horas, sob pena de caracterizar abuso de autoridade. Durante o dia, mas ele diz assim, tem que ser depois das 5 e antes das 21. Mas ele diz assim, em algumas cidades, vamos supor que está lá o solstício de verão, lá no Rio Grande do Sul, 9 horas da noite, ainda está claro, 9h30. Ainda está dia, porque ainda tem claro, ainda está claro. Não pode. Tem que ter esse horário objetivo, depois das 5 horas da manhã e antes das 21 horas. Foi mesmo. Pois pronto. Quando for, principalmente para a polícia, Rony, já orienta. Depois das 5 horas da manhã e antes das 6. Antes das 20. Ah, tá. Ah, tá. Não, mas antes mesmo do CPC de 2015, já tinha que era de 6 às 20, que é o horário que a gente pode cumprir sem o consentimento. Porque tem um negócio de José Afonso da Silva, que é até poético, é assim, o dia é da aurora ao crepúsculo. Isso é dia. Só que aí, para evitar esse negócio de aurora ao crepúsculo, já tinha, antes do CPC de 2015, já tinha uma lei regulamentando que era de 6 às 20.
o horário objetivo, né? E agora, mandado de busca e apreensão domiciliar, depois das 5 da manhã, que colocou, né? Estou acabando aqui. Para a gente continuar, o artigo 23, ele fala: inovar artificiosamente no curso da diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Teve um oficial de justiça, colega meu, que ele fez a remoção de uma televisão. E ele tirou, com mandado, óbvio. Ele retirou e aí ele foi deixar para outra parte. No caminho, a televisão trincou. E aí ele quis dar a maior desculpa, exatamente para ele não ficar como responsável, para ele não ter que reparar o dano. Para ser bem sincero, eu não sei como é que ele resolveu o problema. O fato é que, se no curso de uma diligência a gente inova, a gente mente, a gente traz artificiosamente alguma coisa para se eximir de uma responsabilidade, isso pode ensejar também em abuso de autoridade. Aqui, obviamente, é mais para a polícia, quando vai, por exemplo, interrogar, taca porrada na pessoa, e depois diz que foi o cara, foi o outro que tacou porrada no que eles realmente tacaram. mas entrou muito aqui. E aí, pessoal, no 29, prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar o interesse do investigado. Esse aqui, em tese, a gente pode cometer a partir do momento que uma das nossas obrigações é explicar, seja para o investigado ou para qualquer outra pessoa que está sendo objeto da diligência, explicar o que está acontecendo no processo. Eu garanto que quando você vai cumprir uma diligência, chove de pergunta para você, né? E você, na maioria das vezes, tem que responder, sabendo, ou às vezes a gente até entra no processo para explicar melhor a pessoa, então manda para a Defensoria Pública, que é onde é melhor ele ir. O fato é que, às vezes, pode acontecer de você não gostar de alguém, de algum investigado, e você presta uma informação falsa a ele, que foi o que eu falei para vocês. Em tese, se a gente fizer isso com o objetivo de prejudicar o investigado, cara, não se preocupa não, tu foi absolvido, na realidade ele foi condenado, só para ele não comparecer e ser expedido um mandado contra ele, de busca e apreensão, só para ele perder a fiança que eventualmente ele tenha prestado. Então, se a gente presta uma informação errada a um investigado, com o fim de prejudicá-lo, isso em tese caracteriza abuso de autoridade. É um crime do juizado especial, porque a pena é até 2 anos. Show. Aí aqui, ó, o legislador na tipificação do crime do artigo 29, que é este de prestar informação falsa, optou por restringir o alcance do tipo, pressupondo por parte do agente a finalidade única de prejudicar o interesse do investigado. Agindo com finalidade de beneficiar, pode responder pelo delito de prevaricação. E aí a gente já está se encaminhando para finalmente, quando a gente fala no artigo 33, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer algo, sem expresso amparo legal. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente só pode cumprir, obviamente, como todos sabem, o que está expressamente no mandado. O que está além do que está no mandado, a gente não pode cumprir e pode caracterizar abuso de autoridade. Então, o mandado de condução coercitiva, por exemplo, é sempre bom que venha consignado que você pode fazer uso de força policial. Porque, de repente, se não vier consignado isso, e você fizer a exigência de estar a polícia presente, você, em tese, pode estar incorrendo nesse crime. É óbvio que tem que provar aquelas 4 coisas. Mas aqui diz, exigir informação ou cumprimento de obrigação, que é, por exemplo, que a polícia vá. Ou, inclusive, o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Como o oficial de justiça está limitado ao que está lá no mandado, não tem como a gente exigir mais ou menos do que está no mandado. Então, aqui, por exemplo, a gente pode incorrer nesse crime quando a gente vai fazer uma remoção e pega mais coisas do que efetivamente está lá. Ou exige outras coisas do que está no mandado pedindo para a gente fazer essa remoção. No inciso 2º, aliás, esse crime eu trouxe mais por conta do parágrafo único, que é a velha carteirada. No parágrafo único, ele diz assim, incorre na mesma pena, de 6 meses a 2 anos, quem se utiliza de cargo em função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Então, o oficial de justiça não é um oficial de justiça que vai fazer uma diligência numa festa. É um oficial de justiça que vai dar a carteirada para poder entrar numa festa e ficar lá azarando as meninas, ou o menino, dependendo, né, uns contatinhos, dependendo, e ele se utiliza do cargo para entrar, que é a velha carteirada que serve não só para o oficial de justiça, como para todos os agentes públicos. Nesse caso, a nossa pena pode ser de 6 a 2 anos.
E o grupo do Ministério Público, interpretando esse artigo, disse assim, entrar numa festa, para você dar carteirada para entrar numa festa sem uma contraprestação, vai ser esse crime. Contudo, se o comportamento não tiver atrelado a uma contraprestação específica, vai ser esse crime. Aí, caso contrário, ou seja, se você está ganhando uma vantagem devida para fazer algo que diz respeito à diligência do oficial de justiça, para certificar dizendo que não intimou alguém, para certificar dizendo que não achou o carro, o crime vai ser o de corrupção do artigo 317. Então, está bem claro. Quando você dá a carteirada para se beneficiar sem que você vá fazer alguma contraprestação, vai ser esse crime. Se tiver alguma contraprestação, quando você cumprir o mandado, deixar de cumprir o mandado, aí vai ser o crime de corrupção passiva. E, finalmente, pessoal, o Estatuto da OAB. E eu prometo, esse é o último slide. Eu cansei demais vocês, peço até desculpas. O fato é que, turma, a Lei de Abuso de Autoridade também alterou o Estatuto da OAB. No meu ponto de vista, não tem nada que possa a gente incorrer nesse crime que está previsto no Estatuto da OAB, não. Eu digo isso porque, às vezes, o advogado chega, de alguma forma, querendo intimidar. Mesmo ele não sabe, e às vezes a gente não tem tanto conhecimento da área criminal, aí ele joga verde para ver se você morde a isca, né? Mas, na realidade, não é bem assim. O que é a lei de abuso de autoridade? Então, quando chegar, você vai responder por abuso de autoridade. Os crimes mais próximos que a gente pode cometer são esses. Que eu acho que você pode ter percebido que não são essas coisas todas, que é bem difícil. São crimes mais relacionados à atividade do juiz, do promotor e do delegado. Mas o fato é que, o que a lei de abuso de autoridade fez? Ela trouxe o artigo 7º, hífen B, para o Estatuto do OAB, diz que constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado, previsto no inciso 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º. Ou seja, constitui crime violar prerrogativa do advogado. Quais são as prerrogativas do advogado que constitui crime a gente violar? Inviolabilidade do seu escritório ou do seu local de trabalho. Mas se a gente está com mandado judicial, está ótimo, que não dá para você entrar no escritório da pessoa sem mandado. Óbvio que ninguém é doido fazer isso. Se a gente fizer, está aqui o nosso crime, a pena de 1 ano, a pena máxima. Impedir o advogado de comunicar-se com o seu cliente. Impedir o advogado de ter a presença do representante da OAB quando o advogado for preso em flagrante. Ou impedir o advogado de ou recolher o advogado preso antes da sentença transitada em julgado, se não está em sala maior. Ou seja, quais são os crimes que, em tese, uma autoridade pode incorrer? Quais são as condutas que uma autoridade pode incorrer nesse crime? Violar o escritório do advogado, ou impedir o advogado de comunicar com seus clientes, que não é nosso, ter a presença do representante quando for feita a prisão em flagrante dele, mas a gente não faz prisão dessa forma. Pode fazer em flagrante, né? Mas eu nunca vi ninguém que não seja autoridade policial fazendo prisão em flagrante. E também impedindo que ele seja recolhido em sala de Estado maior antes de transitar em julgado. Em tese, a única forma que a gente poderia incorrer nesse crime que está no Estatuto do OAB é essa da inviolabilidade do escritório da advocacia. Meus amigos, não sei como agradecer a presença de vocês, só para deixar aí meu contato, caso alguém queira. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Obrigado.